Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje de um jeito completamente diferente, viu? Você já vai entender, já vou te explicar, mas antes deixa eu dizer que se você é novo ou nova por aqui, você já sabe o que tem que fazer, né? Se inscrever e ativar o sininho para que você não perca nenhum encontro e participe de momentos tão íntimos como esses. Roda a vinheta que você já vai entender. Ai, ai, a gente acabou de assistir um espetáculo delicioso, Alma e Moral, com a Clarice Lispector. E aí ela disse assim, não vamos fazer no camarim não, vamos jantar, é tão gostoso, a gente bate papo, tudo bem? Olha lá, o garçom já está trazendo as coisas aqui, que aí fica mais à vontade. Acho que talvez seja a primeira vez que você vai dar uma entrevista enquanto come, não, Clarice? É, é porque eu estou numa batida, eu acabei de sair da peça, o camarim é muito pequenininho e o teatro já tem outra peça e eu preciso jantar. E aí eu falei, vamos assim mesmo, vamos como é, né? Como é a vida. A vida do ator é justamente isso, faz isso, corre pra cá, corre pra lá. Clarice está pedindo um chazinho. De que sabor que você pediu o chazinho hoje? Hortelã. Ai, que delícia, para depois chegar em casa já relaxada. Ai, ai, eu quero dizer o Obrigada, viu? seguinte, a Clarice está num momento muito feliz e dizem que as coisas não acontecem por acaso e eu acho que elas realmente não acontecem por acaso. Faz um tempão que eu estou tentando conversar com ela, mas agora a gente se encontra no momento em que a peça chega na sua maioridade, 18 anos da Alma e Moral, e daqui a pouquinho, daqui a algumas semanas, ela completa mais um ano de vida. Então, quer dizer, a gente está se encontrando entre duas grandes celebrações, o que para mim é um motivo de muita alegria. Verdade, eu faço anos em setembro. Pois é, bem pertinho de Rosh Hashanah, É, né? dia 12, meu aniversário. É, esse ano vai cair no comecinho de outubro, é uma data móvel. E Alma e Moral tem muitos textos, muitas tradições judaicas contadas, muitas histórias onde a gente fala sobre tradição e também sobre Traição. transgressão, É. sobre traição. Nossa, a vida tem um bocado de traições que se não tivessem acontecido estaríamos lá atrás ainda, não? Principalmente as filhas de Lot, né? A gente deve muito a elas. A preservação da espécie ali, naquele momento, ficou salvaguardado por um novo correto, como diz a peça. Né? Como é que eu vou te dizer? Ser humano é muito mais incrível, é uma viagem muito mais incrível do que a gente pode imaginar. Nós somos um emaranhado de contradições e sistemas paradoxais e bem complexos, que às vezes resultam numa coisa muito simples, mas ele é como o poeta Drummond fala, né? A simplicidade é a resultante de uma depuração. Uhum. Bom, a gente falou um pouco sobre celebrar, nós vamos falar mais sobre esse espetáculo A Alma e Moral, mas eu quero dar os parabéns porque há poucos dias a Clarice também teve a felicidade de celebrar, junto com colegas, a vitória do prêmio de melhor longa Foi. documental brasileiro. Que maravilha, no Festival de Gramado. Ganhamos o Kikito, um documentário idealizado pelo canal Curta, que foi produzido e roteirizado e dirigido pela Renata Pascoal. E esse documentário foi selecionado para o Festival de Gramado desse ano, 2024, e ganhamos Que o felicidade. Kikito. Uma felicidade imensa. Olha, eu acho que é o tipo da lembrança que sempre que vier, eu Uhum. vou sentir um calor no coração, porque essa foi demais. Esse documentário, ele homenageia o teatro através da sua história, né? Você Isso, ultrapassou a marca de 4 décadas é em verdade. atividade. É bastante tempo. Que balanço que você faz dessas 4 décadas de carreira? Porque nesse meio tempo aconteceu tanta coisa com o Brasil, com o teatro, com a Clarice. Como é que diz, como é que é aquela frase do Armstrong? Um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade, não foi isso? Uhum, isso. 40 anos é um grande passo para uma pessoa, individualmente, mas é um tempinho muito curto, cosmicamente, e para a história do teatro, que é uma história gigantesca, da qual eu tenho essa contribuiçãozinha, né, de 40 anos. Mas, para mim, do ponto de vista, isso é o que eu sei que é a realidade. Né?
Mas, para mim, é uma coisa realmente muito importante. 40 anos, eu tenho noção desse balanço, né, dessa visão de dentro e a visão de fora. Para fora é uma contribuiçãozinha, mas a visão de dentro é uma imensa experiência, né? O que é que mudou mais, o mundo ou a Clarice? Clarice. O mundo mudou muito, mas eu tô numa fase com o mundo, assim, tô achando o mundo. Tô um pouquinho pessimista com o mundo. Não é pessimista no sentido de que eu não acho que ele vá melhorar, mas eu acho que está num momento novamente muito duro. Eu penso às vezes que o mundo está nesse jeito que você está falando, eu tenho essa sensação. Mas ainda há pouco, quando você estava se apresentando com a Alma e Moral no Teatro UOL, no momento da peça, e é engraçado essa peça, gente, as pessoas vêm, voltam, assistem muitas vezes, porque a cada vez você desperta uma novidade. Eu assisti a primeira vez em 2019, mas eu fiquei pensando um pouco sobre isso enquanto eu assistia você, no trecho em que você fala sobre a questão de que às vezes um caminho não é mais tão largo, às vezes ele é estreito, como inclusive, no útero. A gente está ali e sente aquelas contrações e empurram a gente para fora. Não é isso, será que está acontecendo? E a gente tem que marchar, não há dúvida. E muita coisa ainda vai acontecer boa, não há dúvida também. Mas tá difícil por enquanto. Eu acho um momento difícil. Apesar de muitas celebrações, de muitas conquistas, muitas pessoas passando muitas dificuldades de saúde, muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades de saúde mental. Uhum. Eu acho que é um momento, é o que eu digo, sabe? O mundo está com várias bolhas, né? Então, assim, tá tudo bem com a Clarice? Tá. Uhum. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Mas eu não posso deixar de ver, né, a dificuldade pela qual o mundo está passando. E eu digo mundo assim, amigos, muitos amigos, alguns familiares, as guerras, a maneira como as guerras, a questão ideológica do ódio. Essa questão ideológica do ódio é de cortar o coração. E a peça, a Alma e Moral, justamente é um antídoto contra esse ódio. Uhum. Né? É aquilo que eu estava tentando falar no início, né? Ser humano é muito legal. Ser humano não é essa experiência do terror, né? Sim. Eu tenho muito brincado entre aspas, né? Todo mundo conhece o homem é o lobo do homem. Mas agora o homem está ao terror do homem, Uhum. né? Isso quer dizer que ainda faz muito sentido, depois de 18 anos, apresentar Alma e Moral. Ainda tem muita gente que precisa ouvir essa mensagem e pensar sobre. Justamente para não cair na cilada da ideologia do ódio, não cair na cilada de que a vida não é mais presencial. Uhum. Olha aqui, a gente está num restaurante, a gente nem se conhecia muito pessoalmente, mas a vontade de conversar é tremenda. Eu sei que eu estou dando uma entrevista para uma rede, eu sei que eu faço televisão, eu sei que eu tenho Instagram, mas eu não priorizo a vida na rede. Que é uma grande mensagem, inclusive, desse canal. Nossa proposta é justamente essa, de que pessoas se conectam com pessoas. A gente pode usar esse meio para saber, para se conectar, mas depois, a vida real, a experiência do teatro, onde tudo está ali, a energia que a gente troca, a recepção da mensagem, tudo isso é que faz um momento mágico acontecer, né? O teatro é arte presencial por excelência. A gente brinca, né, que teatro é igual casamento. Quando é bom, não é bom só, é maravilhoso, né? E quando é ruim, não é só ruim, é muito ruim. Então eu sei que o teatro, sendo uma arte presencial, quando não engrena, quando não tem química, quando não rola, você fica lá vendo o tempo passar. Vocês desculpem aqui essa marquinha, é que eu tive que comprar uma maquiagem e eu experimentei. Estava experimentando. Que negócio é esse? Mas você falou de relacionamento, é uma tradição sua manter relacionamentos longos, né?
não só no casamento, mas também no trabalho, porque eu fui dar uma olhadinha, É eu verdade. vi um bocado de experiência e falei, puxa, mas ela mantém repetições no relacionamento. Com a Bia Lessa você fez um bocado de coisas, com o Domingos Oliveira você fez um bocado de coisas, e com o Amir, que faz a sua supervisão de direção aqui, a sua experiência é antiga, Já né? tem 20 anos. Eu trabalho com a Mira há 20 anos, trabalhei com o Domingos Oliveira uns 15 e trabalhei com o Eduardo Wotzik uns 15 Uhum. também. Eu fiz tanto parte do grupo do Eduardo quanto do Domingos e a gente intercalava. Eles Aham. eram muito amigos também, não tinha problema. Então, eu eu tenho, ela partiu, mas eu digo que tenho. Eu tenho uma amiga, que é amiga da vida inteira, Débora Seibel, que a gente se conheceu na escola com 4, 5 anos, Uhum. fomos amigas durante 50 anos. Uau! E ela é minha amiga, ela continua sendo minha amiga, eu continuo sendo amiga dela. Ela está em outro plano, mas eu tenho um amor por ela imenso. Eu sou muito apegada, assim, no bom sentido, né? Porque a própria Pra peça sempre é fala. bom. Oi? Pra sempre é bom. Para sempre é Pega bom. aqui só pro microfone. É, para sempre é bom, desde que a gente evolua e cresça nas relações. Uhum. Então, Mas na peça a gente não fala um pouquinho sobre repactuar, isso, né? Então a exatamente. gente pode manter as relações com novos pactos, com novos Exatamente. acordos, né? Contratos honestos entre duas pessoas só existem se forem constantemente redefinidos. Então, essas pessoas com quem eu travo uma relação longa foram pessoas que sempre toparam Uhum, redefinir os contratos, sabe? uhum. Tanto que você se separou e ainda assim mantém um ótimo relacionamento com o Zé. Vocês continuam trabalhando juntos, quer dizer, não tem mais aquela relação de marido e mulher, entretanto a parceria de vida pode continuar em um novo acordo. É por aí o Total. caminho, né? É por aí o caminho. Para as pessoas que não sabem, né? Eu fui casada durante 25 anos. Chegamos à conclusão, triste, foi triste, mas chegamos à conclusão de que era o melhor se separar. Só que ele tinha entrado na direção de produção dos meus trabalhos. E esse canal sempre funcionou bem. Uhum. Então a gente decidiu que a gente ia se separar como marido e mulher, mas que nós continuaríamos trabalhando juntos. Foi dificílimo, Como mas são grandes pressões. conseguimos. Muitas contrações, mas enfim vocês atravessaram esse oceano. Exatamente. Isso é muito bonito. Você vê, né? Você precisa viver, precisa ter repertório para conseguir fazer isso com É bastante verdade. escolhas. E essa troca a gente vai tendo conforme vai vivendo. Não dá para comprar num livro e aprender. Vai fazendo, vai passando. Exatamente. Não é? É. É mais ou menos É por uma aí o escolha. caminho. Você faz a escolha e fala, mas como que eu vou conseguir? Marche. Marche. A Agora, própria estrada ensina, né? ô Clarice, a gente está falando sobre relacionamentos, sobre essa capacidade deles durarem, da gente repactuar. Mas eu vi que na sua carreira, nos seus espetáculos, muitas vezes você escolheu espetáculos solo, monólogos, né? Além da Alma Moral, você teve pelo menos mais 2 longas experiências com monólogos. Você teve um ato para Clarice, com uma coletânea de textos da Clarice Lispector. Depois você teve Buda, que foi muito importante para te trazer para Alma Moral, né? Buda é inclusive o que fez despertar através de uma entrevista que ela deu para a televisão. Colocaram ela num programa simplesmente porque a peça chamava Buda sobre religião. Newton Bonder, nosso rabino, estava por lá também, e uma senhora ficou equivocada com ela, ficou brava, e aí no fim das contas, resumindo, o rabino defendeu a Clarice, eles se aproximaram, ela leu o livro e transformou numa peça que há 18 anos tem impactado muitas e muitas vidas, não é por aí? Exatamente. Mas eu queria saber o seguinte, qual é o seu interesse em monólogos? Como é que você se relaciona com eles? Tem um gosto particular para eles ou eles aparecem e estavam no caminho? Entende o que eu quero dizer? Olha, o gosto pelo monólogo, primeiro eu como espectadora de teatro, eu vi muito monólogo, e monólogos incríveis, né? Eu vi Marília Pera em monólogo, eu vi Fernanda Montenegro em monólogo, eu vi Rubens Correia em monólogo,
Então, assim, eu como amante do teatro, Uhum. eu não tinha nada contra monólogo. É. Eu ia assistir, assim como eu ia assistir as grandes companhias, as Drubal e as companhias que me marcaram, né? Antes de eu ser atriz. Quem me convidou a primeira vez para fazer um monólogo foi Eduardo Wozzeck, o diretor. Ele queria fazer um texto dele, da Bianca Ramoneda, que chamava Clarice por Clarice, que era ele que idealizou esse trabalho. Era um Clarice Lispector, Clarice Nisquier. feita por Clarice Nisquier e Clarice Lispector. Então, ele que me convidou para um monólogo. E a experiência foi muito legal. E aí, a partir do Clarice por Clarice, eu idealizei o Buda. Uhum. E a partir de Clarice, Buda, eu idealizei a alma. Então, surgiu naturalmente, a origem de tudo era um... Eu nunca tive medo de fazer monólogo, nem não medo, sabe? Nunca foi uma questão. Para mim, o monólogo é um gênero teatral como outro qualquer, como é o teatro com 15 atores, 30 atores, 2 atores. Eu não tinha Uma muito essa categoria de questão. espetáculo. Uma categoria, Ponto. categoria. Uhum. Então, quando ele me chamou, eu achei incrível. E depois... Mas é curioso ela falar isso, gente, porque ela vai fluindo no monólogo de um jeito diferente de como as coisas acontecem na cabeça dela, porque até nos altos pensamentos ela pensa em diálogo, ela conversa com ela mesma. É verdade isso? Gostei disso. É verdade. Eu penso comigo mesma em forma de diálogo. Isso é como eu muito penso. interessante. Eu sempre pensei assim, mas Clarice, por que você não vai não sei aonde? Aqui. Mas Clarice, O microfone que está aqui no cantinho. Por isso até que eu estou falando um pouco assim. Clarice, por que você não dá entrevista no restaurante? Não, no restaurante. Vai no restaurante. Sempre tem uma voz assim mais ponderada, uma outra mais não sei o quê, e uma outra às vezes pior. Eu tenho várias Clarices e elas se conversam. Inclusive, quando eu estou sozinha, às vezes eu falo em voz alta. Eu falo também. No carro, inclusive, vira e mexe, alguém me pega olhando. E como eu sou atriz, isso é bom, porque eu digo que eu estou decorando texto. Na verdade, é mentira. E não é. São pensamentos passando. Se vocês me virem andando na rua falando sozinho, eu estou falando sozinho, eu não estou decorando texto. Olha só. E agora também, você nem tem tido muito tempo de ficar sozinha, né? Porque vem pro teatro de sábado e domingo, apresenta Alma Imoral. Antes disso tem que decorar texto para de segunda a sexta ou de segunda a sábado talvez, e para o SBT que você está de volta à televisão. Aqui falando com o público adulto, na novela falando com o público infantil. Tudo ao mesmo tempo. Ainda faço A Lista, um outro espetáculo de Jennifer Tremblay, direção canadense, também. Né? Canadense ela, né? Um outro monólogo que eu faço, que tem uma empresa, a BMI, que gosta, enfim, a gente tem uma parceria, eu faço na empresa. E tem A Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong, que é um monólogo que eu amo. Todo inspirado em músicas. Nas músicas do Zé Cabaleiro. E dou aula junto com o professor e ator e diretor Clóvis Torres, aqui de São Paulo, na comunidade de Paraisópolis, porque o Favela Music, que é uma produtora musical de Paraisópolis, que tem o Daniel Cristóvão como o grande mentor, né, e produtor e dono do Favela Music, a gente tem uma parceria para tentar construir uma escola de teatro em Paraisópolis. Que sensacional! Eu conheci o Daniel durante a pandemia, que eu fui fazer um trabalho com o Carlos Neto dentro de Paraisópolis. Era uma live filme. Lá conheci o Daniel, ele falou sobre esse sonho. Eu falei, vamos tentar construir um teatro em Paraisópolis. Então, eu e o Clóvis, nós somos professores e eu coordeno essa escola, que ainda é um grupo, ainda está nascendo, ainda é uma sementinha, né? Mas é legal você falar sobre isso num tempo em que a gente tem ouvido tanto que os atores são chamados para testes apenas quando tem 1 milhão de seguidores, 2 milhões, e vocês estão indo justamente na busca de um ator que tem talento, e que o talento é a matéria-prima do ator, é a partir daí que tudo deve acontecer. Se ele tiver talento, tiver 1 milhão de seguidores, maravilhoso, mas sobretudo a gente está em busca de talento, né? Isso é uma questão, né?
Mas isso sempre houve, sabia? Sempre Antes eram com os modelos. sempre teve uma vertente que vai assim por um caminho que você faz, hã? Aham. Agora é seguidor? Como assim? Mas deixa, né? Outro dia eu vi um Instagram da Cláudia Abreu, Uhum. ela dando uma entrevista, acho que pro Marcos Montenegro. Maravilhoso. Ele tem um podcast também muito interessante com atores e atrizes, viu, gente? Né? É. E ela falando, gente, isso o tempo vai corrigir. Eu também acho. Aqui você vê, né? A Natália Timber agora em cartaz, com 90 e poucos Maravilhosa. anos, vai comemorar o centenário dela. A Dona Fernanda. Montenegro em Nossa, cartaz. com 15 mil pessoas do lado de fora para assistir lá no Ibirapuera. Que Espetáculo. coisa tocante. Mas que espetáculo. Então eu acho que a gente tem que Ontem, mirar nessas pessoas. antes do dia da gravação, agora ontem, eu tive a oportunidade de ver o Otávio Augusto em cena. Uma coisa maravilhosa. Eu vi a peça dele, A muito Tropa. legal. Vi. Espetacular. Ele Que fica aula de deitado o interpretação. tempo todo na cama e ele arrasa. Isso. Num novo espaço de teatro que a gente tem aqui em São Paulo, em Campos Elíseos, chama Teatro Estúdio. 2 apresentações. E aí a gente vai passando. Eu tenho um pouco de receio, você falou mais cedo, né, no comecinho da entrevista, eu tô com um pouco de medo do mundo e tal. O meu receio eu não tenho visto tanto esses grandes talentos, como essa geração que a gente citou, inclusive você, como uma atriz veterana, trazendo muito mais gente nova a essa altura de qualidade, sabe? Óbvio, a gente tem muita gente boa, mas para chegar nesse nível de maturidade, leva tempo. Precisa criar repertório, Isso. precisa se dedicar. Fico Se dedicar preocupado muito. com isso. E se dedicar também é uma coisa que eu vi a Fernanda também no Instagram, né? Alguém anotou uma frase que ela falou que A mãe, não a filha. a mãe, Dona- a mãe, que aos 90 e tantos anos os olhos já não são tão bons, né? Elas já têm dificuldade disso, daquilo, mas o verbo, o sujeito e o predicado estão firmes e fortes. É lindo demais. Então, eu acho isso, eu acho que a nova geração tem que estudar mais o verbo, sabe? Uhum. Tem que estar mais ligado no texto, mas não no texto, como eu vou fazer isso? Não é, o como vou fazer é a última coisa que um ator deve pensar. Isso a Amir Haddad nos ensina de uma forma muito brilhante. O narrador, você antes tem que ser um bom narrador da história que você está contando. Você tem que ter muita clareza da história que você está contando, né? Uhum. Então, eu sinto às vezes falta disso, assim. A pessoa é eu e o personagem. Mas entre o personagem e o eu, tem várias coisas que não se pode deixar para lá. Tem a história, tem o outro com quem você está contracenando, tem o ouvir, tem a linguagem não verbal, tem uma série de coisas que você precisa trabalhar até chegar no personagem, porque o personagem está dentro de uma história, dentro de um contexto. Esse trabalho, em poucas linhas, talvez seja: primeiro o autor tem que entender completamente aquela mensagem para depois passar. Se ele não entender, se ele não levar um tempo assimilando aquilo, a mensagem não fica tão clara, né? Olha, desculpa eu te corrigir, eu não diria a mensagem, porque a mensagem ela é, vamos dizer assim, uma bailarina, tá? A história. Uhum. Qual é a história? Era uma vez você que um dia sonhou em ter um canal, aí um dia você viu a Clarice, pensou em convidá-la, aí um dia você veio ver a peça, aí a gente improvisou, vamos num restaurante, eu tô com fome, preciso tomar um chá, você quer? Vamos. Tá. É uma história, não é uma história? Sim. Essa história, se você não tivesse absolutamente seguro dela, você podia aqui agora estar fazendo o personagem jornalista, Uhum. descolado de toda uma construção sua, real. Uhum. Desse nosso encontro, que pode ser o melhor deles quando tem verdade. Exatamente. Então você agora pode ser espontâneo, você pode ser isso, pode ser que você preparou, ok, mas Uhum. agora, se você se desloca da sua história, pensa só num resultado, você vai ficar tenso. Não tem como não ficar.
Ela não é fascinante, gente? Eu, Ela é eu, incrível, eu né? sei lá, eu estou dando uma entrevista, eu nem sei como eu estou exatamente, assim, né? Eu sou muito criticada até, de que eu deveria cuidar mais, assim, da minha imagem. Mas é que tem uma hora que, assim, eu não estou pensando nisso, entendeu? E eu consigo, sei lá, falar coisas que eu acho que são importantes, porque eu tenho uma história. Se eu tô assim, se eu tô assado, se hoje tô assim, mais assado, se eu tô num lugar, é a vida. Eu não tô perfeita sempre, Ué, sabe? o tal personagem talvez seja o personagem da vida real, o personagem sincero, o personagem que fala É, com o coração, esse é meu né? personagem na vida. Eu faço esse estilo. E faz muito bem. É, Agora, também faz muito bem os personagens de clássicos, né? E para isso, mais uma vez, precisa de muita maturidade. Clarice, nessas 4 décadas de carreira, gente, já emprestou o talento dela para interpretar Nelson Rodrigues, Eurípides com Troia, Dostoiévski, Brecht, vários textos, eu vários, amo vários, Brecht. vários, vários. Tarrúcio no Açougue, né? Isso lá acho que talvez anos 80 ou Círculo de Giz 90. Caucasiano, Os Possessos, de Dostoiévski. Dostoiévski. É bonitinha, mas Equilíbrio ordinária. do Nelson. Equilíbrio Delicado, de Eduardo Albir. É muita Antônio e coisa. Cleópatra, de Shakespeare. Shakespeare. Nossa, eu já fiz muita coisa, são 45 peças. Nossa! Eu sou muito apaixonada por teatro. É uma vida dedicada a isso. E aí, esse desafio de trazer ao palco é simplesmente para que você, quando saia de casa, possa ter a melhor experiência. E quando você sai da sala de espetáculo, você possa sair diferente de alguma maneira, né? Ou talvez até para reforçar uma coisa que você tinha de ideia, porque não? Também pode reforçar, né? Não, tomara que. A Sim, gente e pode também reforçar, pode tem uma validar. convicção, total, Né? claro, claro. Essa coisa da mensagem bailarina, que significa o quê, né? Significa que, como diz na Alma e Moral, não há verdades absolutas. A verdade absoluta obstrui o processo contínuo de consciência. Então, você sempre está estudando o mesmo texto, você está sempre relendo alguma coisa, você está sempre chegando a uma outra conclusão. Uhum. Isso é tão legal, Você ainda sabe? aprende, você, Clarice, ainda aprende muita coisa com a alma e moral? Mas sabe o que quer dizer total? É. Total. Qual foi a coisa mais recente que você se lembra que te Hoje, impactou? hoje a Cabala fala que existem os 4 mundos, né? Uhum. Da existência, até a Cabala do Dinheiro fala que Cabala do Dinheiro é um dos 3 livros do Do Newton Newton. Bond. Cabala do Dinheiro, Cabala da Inveja e a Cabala da Comida. A Cabala do Dinheiro eu estudei porque inclusive se tornou uma peça, enfim. Diz que o homem é considerado rico se ele tem riqueza nos 4 mundos: o mundo espiritual, o mundo intelectual, o mundo emocional e o mundo material. Você sabe que hoje eu estava vendo o público entrar e eu trabalho a voz em regiões, vamos dizer assim, ligadas ao corpo, né? O pé, você trabalha a projeção vocal no teatro. Enfim, o estudo vocal do teatro é um estudo muito amplo, né? Com fonoaudiólogos, com cantores, com professores de canto, enfim, é um estudo, né? E você trabalha linhas de projeção. E hoje eu entendi que a voz e o corpo poderiam se envolver nesses 4 mundos. Uhum. Então eu falei, poxa, o mundo material é o chão, é a verdade, né, que vem do chão, a verdade que vem da terra. O mundo emocional é a partir das minhas pernas até aqui o ombro, que são linhas que a gente trabalha, o meu coração. E o mundo intelectual é a voz da cabeça, vamos dizer assim, e a voz espiritual é aquela que você projeta, né, que você enxerga um tamanho, né, que é maior do que você, porque transcende ao seu mundo físico, né, o mundo espiritual. E aí, eu falando o texto hoje, pensando nisso, a minha viagem hoje foi incrível. Uau!
Então, assim, eu Tipos aprendi de muito vibração com volta isso. para casa diferente, da vibração mais densa, mais sublime, e você volta Exatamente. vibrando de outro jeito já, um jeito Total, novo. total, É. total, total. E na peça tem coisas interessantíssimas. Você já deve ter lido, se você já soube alguma coisa do espetáculo, que ele começa com uma provocação falando que não há nudez na natureza. A Clarice se despe e deixa a gente admirar por um instante, matar aquela curiosidade do corpo, e dali para frente ela fisga a nossa atenção, e assim a gente vai por 1h30 nas ideias que ela tão bem adaptou do livro de mesmo nome do Newton Bonder, A Alma Imoral. Só que hoje, no dia em que ela apresentou, nós estamos gravando em São Paulo com um frio danado, nós estamos no inverno, a temperatura caiu bem, caiu para talvez 12 ou 13 graus, e a Clarice estava lá, à disposição da arte. Eu imagino que deve ter sido difícil também fazer isso no frio, se aqui hoje deve ter sido difícil, lá na virada cultural, porque 9 graus. esse espetáculo foi apresentado na virada cultural alguns anos atrás, lá para 2009, talvez, 2010, por ali, né? Por aí. 2010. Era inverno, 2008. devia estar frio, então 9 graus. Não me lembro mais. 9 graus, a gente alugou um aquecedor gigante. Eu fiquei com muito calor no palco. E foi maravilhoso. Foi o maior público da peça em uma única apresentação? Foi um dos maiores. A gente teve um festival em Resende, no estado do Rio. Foi incrível, também tinha 1000 e poucas pessoas. Na época, o secretário de Cultura era o Zé Leon, e ele cobrou R$1 por cada ingresso. Lotou. A gente fez num cinema abandonado, com cadeiras de plástico. Eu tive que fazer com o microfone, né, grudado nas costas, mas na virada cultural também. Foi incrível. Foi incrível. Muita gente que talvez estivesse vendo o teatro pela primeira vez, né? Muita gente, pela primeira vez, é verdade. E elas com vontade de consumir, porque na virada cultural o seu espetáculo estava programado para noite ou madrugada. A virada foi às 2 ou 3 da manhã. Então, quer dizer, pessoas que queriam assistir. Um frio. As imagens eu tenho, são pessoas assistindo assim. Que coisa mais linda. Gente, vale muito a pena. E Alma Imoral, inclusive, é um espetáculo que frequentemente as pessoas assistem e voltam para assistir. Muita gente. Tem gente que deve ter visto 5, 7, 10 vezes. Eu tenho um amigo, o Marcelo Madarazzi, que já viu, acho que 60. Né, Marcelo? 60. Uau! E ele tem um selo Nisquier de frequência. Eu já pensei, já falei para ele, Marcelo, eu vou te proibir de entrar. Se tiver que liberar o lugar para alguém, se der overbooking, ele não vai assistir. Gente, até o dia 1 de setembro, então tá terminando a temporada, mas tá terminando a temporada aqui. Já tem algum outro lugar em vista para nesse apresentar? momento, essa entrevista está sendo dada no final de agosto de 2024. A gente vai parar no dia 1º de setembro. Eu vou fazer uns tiros, inclusive a gente vai para Salvador fazer a peça nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, só sábado e domingo. Aí calorão, tudo bem. É porque, em função da novela, eu Você vai precisar se dedicar muito mais. apertado, então eu tô mais pianinho. Mas a gente volta ano que vem. Esse ano a gente completou 18 anos em cartaz. É uma experiência te emociona. Que eu vou te dizer, inefável, tão sublime que não dá para definir com palavras. Que verdade. tal? Que tal? Gostei. Né? Gente. Te toca muito a falar. Muito. Eu entro em cena, eu estou completamente feliz e entregue de poder falar esse texto mais uma vez para as pessoas. Então aí em novembro, e aí terminam as apresentações de 2024 para Alma Imoral. Eu faço uns tiros aqui e ali, tem 2 apresentações agora, uma para a CIP, outra para um outro grupo. Então acompanhe pela internet para vocês ficarem ligados, viu? Eu tenho uma página no Instagram, Clarice Nisquier. Tá aparecendo aqui, ó. Tá sempre dando
informações sobre todas as peças. Olha, então fiquem acompanhando o trabalho da Clarice. Coloquem as crianças para assistir no SBT às 8h30, mais ou menos. A diretora Norma, Eu faço brava. uma Aí é vilã. outra coisa. Aí é outra É. coisa, é uma caverna encantada. É uma vilã engraçada, cômica, que só pensa no poder. Você deve estar se divertindo Eu tô lá, me né? divertindo. E é bonita, gostando o muito. cenário é bonito, né? Ela Tudo tem um art déco, né? Assim, as cores são É, encantadoras, criançadinha verdade. danada. É que, gente, a turma Ótima. não é? Nota 10, né? Nota 10. Nota 10. Nota 10 para você. Para você também. Muito obrigada. obrigado. Gente, vamos Desculpem, terminar de jantar assim, a aqui. informalidade. Imagina que honra para ele estar aqui junto com a gente nessa mesa. A gente tá Mazel meio tov. hoje no Mazel Tov. A gente tá meio hoje Ana Maria Braga, né? Assim. Exatamente. Ana Maria toma Recebendo. café, eu estou Tá me jantando. recebendo. Ó, que maravilha. Clarice recebendo a gente para essa conversa e a gente recebendo você para participar disso tudo. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui, isso é bastante importante. Se inscreve no canal. Muito obrigada. Muito obrigada. Lehaim. Bernardo. Ela é Clarice Nisquier. Esse é o canal, essa é a nossa conversa. Obrigada. Um beijo grande. Até, muito obrigada. Tchau. Agora eu vou jantar. Ele também. Ele falou que não, mas ele vai jantar.